Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse sábado dourado, né? A seleção brasileira de futebol masculino conquistando a medalha de ouro lá nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Mas quem também está muito contente nesse sábado é o torcedor do Santa Cruz. Finalmente saiu a primeira vitória do Santa Cruz no Campeonato Brasileiro da Série C. Na tarde desse sábado, jogando lá em Caucaia, no Ceará, a Coral venceu o Floresta pelo placar de 2-0 e quebrou aí um jejum que já ultrapassava os 100 dias sem conquistar nenhuma vitória. Então o torcedor do Santa Cruz viu nesse sábado aí ser quebrado esse longo jejum, esse longo período do time sem vencer, né? Já estava 101 dias sem saber o que era vencer um jogo oficial. Então nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês essas informações, né? Passar mais detalhes sobre esse jogo e também falar das outras partidas desse sábado que já encerraram. Eu tô gravando esse vídeo aqui no momento em que o Botafogo de Ribeirão Preto está jogando contra o Paraná Clube. Desse jogo eu falo em um outro vídeo, mas então eu vou falar mais especificamente sobre o jogo do Santa Cruz e Floresta. Foi o jogo que eu assisti nesta tarde e também dar uma passada pelos resultados, né, da tarde desse sábado aí e também durante a manhã, né? De manhã também teve jogo e eu vou falar sobre esses jogos aqui. E por que essa vitória do Santa Cruz é importante, né? O Santa Cruz, que entrou em campo com apenas 3 pontos ganhos, né, todos esses pontos oriundos de empates, e essa vitória fez com que o Santa dobrasse a sua pontuação, né? O Santa agora soma 6 pontos, ainda segue na última colocação, mas já ganha aí uma sobrevida e um ânimo, né, para seguir aí na luta contra o rebaixamento. Esse jogo era um jogo chave para a equipe do Santa Cruz. O Floresta era o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Floresta continua, aliás, sendo ainda o último time fora da zona de rebaixamento, porque o Jacuipense perdeu, né? Aliás, o Floresta tem dado aí muita sorte aí nessa luta contra o rebaixamento, porque pela segunda rodada seguida que o time poderia cair para a penúltima posição, o Jacuipense também tropeça e a equipe do Ceará acaba ficando mais uma rodada aí fora da zona da degola. Mas esse resultado do Santa foi importante porque ele entrou em campo, ele tinha 6 pontos, estava 8 pontos atrás do Floresta. Se o Floresta ganha, o Santa seguiria com 3 pontos, o Floresta ultrapassaria o Altos e a diferença do Santa Cruz para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que daí passaria a ser o Altos, seria de 10 pontos. Então o Santa Cruz aí, se perdesse, ficaria 10 pontos atrás do último time fora da zona de rebaixamento, faltando aí 7 rodadas ou 21 pontos em disputa, o que deixaria a missão do Santa Cruz de escapar do rebaixamento muito difícil. Como o Santa Cruz venceu, o Floresta segue ali com 11 pontos, o Santa Cruz foi a 6, então a diferença para o último time da zona de rebaixamento, para o último time fora da zona de rebaixamento, que poderia ser de 10 pontos, ficou pela metade. Então hoje o Santa está 5 pontos atrás do último time fora da zona de rebaixamento, o que permite ao torcedor sonhar em ver o time fora aí do Z2 já nas 2 próximas rodadas. Matematicamente isso é possível, basta o Santa Cruz fazer a sua parte, continuar vencendo os jogos, né? É uma missão difícil, porque o Santa Cruz vai pegar nas próximas rodadas adversários fortes, que estão lá em cima, e também dependeria aí de tropeços de tanto do Jacuipense, quanto da equipe do Floresta e também do Altos, né? Que está ali perto da zona do rebaixamento. Mas, matematicamente, ainda é possível sair da zona de rebaixamento ainda neste mês de agosto. Então eu vou passar aqui para vocês mais ou menos como é que foi o jogo, né? Passar mais detalhes do jogo e depois eu dou uma passadinha nos outros resultados. Começar falando das escalações das equipes. O Floresta entrou em campo com o Tony, né? O goleiro Tony, que foi um dos destaques do primeiro tempo, o melhor jogador do Floresta na partida. O Marcos Martins na lateral direita, o William e o Alisson formando a dupla de zaga, depois o Flávio entrou no lugar do Alisson e o Carlos Renato na lateral esquerda. O meio de campo teve o Edmar, o Jó, depois entrou o Deizinho e o Daniel. Na frente, o Dione, depois entrou o Elielton, o Alisson Mira e o Yuri. Depois entrou o Thalisson, o técnico foi o Leston Júnior. No Santa Cruz, o Santa Cruz entrou em campo com o goleiro Jordan. Aí o técnico Roberto Fernandes escalou um trio de zagueiros. Escalou o William Alves, o Breno Calisto e o Júnior Sergipano. Depois, no lugar do Júnior Sergipano, entrou o Rafael Castro. O Lucas Rodrigues fez uma lateral e o Leonan ficou na outra lateral, na lateral esquerda. Aí o meio de campo foi completado pelo Maicon, pelo Tarcísio e pelo Jailson. Depois entrou o João Cardoso no lugar do Jailson. Na frente, o Pipico, depois o Levi e o Bruno Moraes, depois o Elias Carioca. Essa foi a formação
do Santa Cruz para esse jogo. A arbitragem veio do Distrito Federal. Apitou o jogo o Rafael Martins Diniz e ele teve como assistentes, né, ou auxiliares, o Lucas Torquato Guerra e o Milton Jerônimo Souza Alves. Lembrando que na Série C, a arbitragem de vídeo só vai ser usada a partir da segunda fase, da fase de quadrangulares. Por enquanto, então, nessa Série C, sem árbitro de vídeo ainda. Bom, como eu falei, né, eu acompanho esse jogo pelo DAZN, e das partidas que eu vi do Santa Cruz, né, na minha opinião, de todas as partidas que eu assisti do Santa Cruz, essa foi a melhor partida que eu vi o Santa Cruz fazer. O time se impôs aí desde o começo, né, praticamente aí loteou o campo de ataque, né, não deixava o Floresta, né, melhor dizendo, ir para o ataque. O goleiro Jordan foi um mero espectador no primeiro tempo, diferente do goleiro Tony. O Tony trabalhou bastante, né, fez aí grandes defesas, aí foi um dos destaques aí do primeiro tempo, mas aí a insistência do Santa Cruz foi premiada aos 43 minutos, quando após o cruzamento na área, o Pipico cabeceou com estilo e fez aí 1-0, levando aí a vantagem do Santa Cruz para o intervalo, né? Então o Santa Cruz fez 1-0 no finalzinho do primeiro tempo, foi para o intervalo mais tranquilo, e aí veio o segundo tempo, e a equipe do Floresta voltou pressionando mais em busca do empate, né? Porque o Floresta precisava do resultado jogando em casa, pressionou, aí sim o Jordan trabalhou nos minutos iniciais do segundo tempo, mas a pressão do Floresta não durou muito, né? Ficou ali nos primeiros minutos da etapa complementar e depois o Santa Cruz conseguiu equilibrar as ações, né? E ainda chegou ao segundo gol aos 40 minutos, em outra jogada de cabeça, né? Em outro cruzamento na área, e o Rafael de cabeça fez aí o segundo gol, né? O gol que deu mais tranquilidade ao Santa Cruz e praticamente matou o jogo. O Floresta ainda teve um gol anulado já perto ali dos acréscimos, né? Mas o jogador do Floresta estava impedido e ficou nisso mesmo. 2-0, Santa Cruz vence a primeira, né? Tira um pouco do peso das costas, né? Tira aquele peso de não ter vencido ainda na competição. Agora o Oeste é o único time que ainda não venceu e o time agora vai tentar aí vencer a segunda, né? A primeira jogando em casa na próxima rodada. Falando na próxima rodada, o Floresta volta a jogar no sábado, novamente com o mandante, né? Eu vou ver aqui, consultar aqui onde vai ser esse jogo, porque cada rodada o Floresta joga em um campo diferente. Ó, o Floresta vai jogar no domingão, no próximo sábado às 15 horas contra o Manaus, né? Então, esse jogo vai ser já num outro local, né? No jogo desse sábado foi lá em Caucaia, e agora no próximo jogo do Floresta vai ser lá no domingão em Horizonte. Já a equipe do Santa Cruz vai jogar só no domingo às 18 horas, lá no Arruda, quando recebe o Ferroviário. Como eu falei para vocês, o Santa Cruz agora vai pegar um adversário difícil, um adversário que está brigando lá pelas primeiras posições, mas vai jogar no estádio Arruda. E na rodada seguinte já pega um adversário direto na luta contra o rebaixamento. Na 13ª rodada, que vai acontecer no próximo dia 21, o Santa vai encarar o Jacuipense. O Jacuipense é o time que está imediatamente à sua frente. Então, de repente, aí o Santa aí pode diminuir um pouco mais nesse confronto direto ou até ultrapassar a equipe do Jacuipense. Bom, vamos falar então dos outros resultados desse sábado. Também por esse grupo, né, por esse grupo A, nós tivemos aí a vitória do Tombense sobre o Jacuipense por 3-0. O Tombense aí faz uma grande campanha nesse grupo A. Tão boa essa campanha que o time assumiu a liderança, né? Há um tríplice empate na liderança entre Tombense, Volta Redonda e Ferroviário, todo mundo com 17 pontos. O Ferroviário e o Volta Redonda ainda vão jogar nessa rodada, mas o Tombense no momento é o líder pelos critérios de desempate. Ele tem 9 gols de saldo, enquanto que o Volta Redonda e o Ferroviário tem 7 gols de saldo. Então essa goleada aí para cima do Jacuipense valeu pelo menos a liderança provisória para a equipe mineira. Já a equipe do Jacuipense, como eu falei, penúltima colocada, 10 pontos ganhos, está 4 pontos na frente da equipe do Santa Cruz e 1 ponto atrás do Floresta. O Floresta aí que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Por esse grupo, na sexta-feira, tivemos um empate entre Altos e Ferroviário. O Ferroviário é o terceiro colocado, é um daqueles que está com 17 pontos, enquanto que o Altos está vendo ali a zona de rebaixamento crescendo no retrovisor, é o sétimo colocado com 13 pontos, tá? No momento aí 3 pontos acima da zona do rebaixamento. Neste domingo nós vamos ter o Manaus jogando contra o Volta Redonda, duelo aí do Volta Redonda que pode reassumir a liderança contra o Manaus, que está a 2 pontos do G4. E também no domingo vamos ter o Botafogo da Paraíba
jogando contra o Paysandu. Esse jogo vai ser lá no Almeidão. O Botafogo 16 pontos, o Paysandu também 16 pontos, mas o Paysandu acabou saindo do G4 por conta dessa vitória do Tombense, né? Então, esse jogo Botafogo e Paysandu vale vaga no G4. Pelo grupo B, mais cedo, logo cedo de manhã, nós tivemos aí a vitória do Ipiranga, né? Mais uma vitória do Ipiranga, venceu o Mirassol pelo placar de 1-0 e o time aí desgarrou agora na liderança. O Ipiranga tem 23 pontos, 3 a mais que Novo Horizontino e Ituano. Esses dois se enfrentaram nesta tarde, empataram 0-0 e o Ipiranga agradeceu, né? O Ipiranga agora abriu 3 pontos de vantagem para o segundo colocado. Tá jogando no momento aqui que eu gravo o vídeo, Botafogo e Paraná 0-0, né? Esse resultado mantém o Botafogo fora do G4. O Botafogo precisa vencer para entrar na zona de classificação e depois ter que secar o Criciúma que joga na segunda-feira. Por esse grupo aqui vamos ter um jogo amanhã, né? No domingo, o Oeste vai jogar contra o Figueirense. Esse jogo vai ser às 11 da manhã, lá na Arena Barueri. E na segunda-feira, fechando a rodada, o Criciúma recebe o São José às 8 da noite no Heriberto Rios. Então, esses aqui são os próximos jogos desse grupo B. Grupo B aí que me parece aí que Ipiranga, Novo Horizontino e Ituano já vão ser aí uma das equipes classificadas. E a briga aí pela quarta vaga vai ficar entre Criciúma, Botafogo e talvez o Mirassol. Nesse momento o Mirassol está a 4 pontos do G4, né? Então o Mirassol aí tem que remar um pouquinho mais aí para conseguir chegar nas últimas rodadas brigando por vaga, né? Essa campanha do Mirassol está abaixo dessas expectativas, até porque o Mirassol tem um técnico badalado, tem um bom time, foi terceiro colocado no Campeonato Paulista e se esperava muito mais do time nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, por enquanto essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, compartilha. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um feliz Dia dos Pais a todos os pais, né? Esse domingo é Dia dos Pais, então já mando aqui um feliz Dia dos Pais pro meu pai, né? Pro seu Gouveia. E amanhã estamos juntos aí, estamos almoçando junto. Então, feliz Dia dos Pais aí ao meu pai e também aos pais de todos vocês aí que estão me acompanhando nesse vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!